Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio estarmos aqui, mais uma vez. Esse programa Jovens Destemidos, né? É o nosso programa mais antigo. Estamos na 8ª temporada, né? Os irmãos têm nos acompanhado. E nós amamos falar da Palavra de Deus. E como o profeta nos ensinou, nós não falamos aquilo que nós pensamos ou que achamos ser correto, mas o que nós lutamos é falar aquilo que o profeta falou, não desviar da verdade, né? E ser como aqueles espias, né? Que foram até a terra da promessa, dar uma olhada e anunciar ao povo, mas não ser como os 10 espias, que olhando o mundo eles desencorajaram as pessoas de seguir. Mas nós queremos ser os espias que olharam a terra, falaram: prossiga, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Sermos os atalaias do tempo do fim, de estarmos olhando, né, como está o mundo e tentar guiar as pessoas para o caminho correto. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. E você que está nos assistindo, se isso te abençoar e você vê que pode abençoar o seu irmão, compartilhe o conteúdo, porque o objetivo aqui não é a imagem do irmão Jonathan ser publicado, a imagem dos nossos irmãos do canal, assim dizer, mas o que nós queremos transmitir é Jesus Cristo para as pessoas, certo? Nós vamos dar prosseguimento ao que nós falamos sobre a terceira puxada. Nós trouxemos a primeira parte, né? E mostramos ali que o segredo da terceira puxada é a humildade. Os irmãos que nos acompanharam viram ali algo tremendo que o profeta diz na própria mensagem do 7º selo, e nós vamos dar prosseguimento nesse programa. João capítulo 16, verso 12 será a nossa escritura. Vamos ler aqui. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Aqui uma escritura bem conhecida, né, por nós. Nós vamos em 1 Coríntios também. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos seguir aqui, no verso 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que eu li essas escrituras aqui? O irmão Brana, na mensagem do 7º selo, como nós falamos no primeiro programa, o irmão Brana ele diz assim: isso não pode ser falado agora.
E ele falava assim, eu sei disso aqui, mas eu não posso transmitir. Porque a ordem que foi dada para o irmão Brana era que ele não podia falar sobre a terceira puxada. Os irmãos lembram disso aí. Ele não podia falar sobre a terceira puxada. E isso, porque nós cremos aqui numa escritura. Nós cremos numa escritura. Vamos ler aqui, ó. Essa escritura aqui que nós cremos, a Eclesiastes. Vamos abrir aqui em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Verso 9, diz assim: O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Nós cremos nessa escritura. E nós também cremos eu não vou achar aqui agora, eu não separei, estou fazendo isso aqui na direção do Espírito, né? Às vezes vem aquele pensamento, Deus coloca e nós falamos. Então Deus disse para o irmão Brana: você não explica essas coisas, não fale sobre isso, não fale sobre a terceira puxada. E isso encaixa justamente com a escritura que nós lemos aqui em João capítulo 16, que ele diz assim, ó, no verso 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E o profeta, na própria mensagem do sétimo selo, ele diz assim: eu não posso falar isso aqui porque vocês ainda são bebês. O Brana diz isso na mensagem do sétimo selo. Ele fala: o anjo diz para mim não falar porque vocês não podem suportar isso agora. Irmão, essa fala do irmão Brana se encaixa justamente com o que estava acontecendo com Jesus, certo? Então quer dizer, irmão Jonatas, que você está falando que o irmão Brana é Jesus? Não. Eu estou falando que o ministério do irmão Brana era o ministério de Jesus, não que o irmão Brana era Jesus. Mas teve o ministério da manifestação do Filho do Homem sobre o irmão Brana. Ele manifestou isso, ele manifestou o Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas ele manifestou o Filho do Homem. E o ministério do irmão Brana é muito parecido com Jesus. É muito parecido com Moisés, porque Moisés estava no primeiro êxodo, Jesus no segundo êxodo, irmão Brana no terceiro êxodo. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Então nós estamos observando aqui coisas que estão se repetindo. O que aconteceu com Moisés se repetiu com o irmão Brana. O que aconteceu com Jesus se repetiu com o irmão Brana também. Então, partindo desse princípio de que tudo que é já foi, e que o irmão Brana veio manifestar o Filho do Homem, então o ministério dele é igual ao de Jesus Cristo, vamos dar prosseguimento então aqui. O irmão Brana diz também que o ministério de Jesus teve 3 puxadas. Tanto é que terminou com ele pregando aos perdidos. O profeta diz na mensagem: almas que estão em prisão agora, que o ministério de Jesus teve as 3 puxadas, né? A cura dos enfermos, discernimento dos corações, e depois teve o ministério da palavra falada, da pregação aos perdidos, e ele abriu a palavra, porque o irmão Brana também diz na mensagem os ungidos dos últimos dias, que a terceira puxada é a abertura da palavra. E Jesus abriu os selos para os discípulos. Eles não entenderam, mas ele abriu. Ele executou o poder da palavra falada. E ele pregou aos perdidos também. Porque vamos lá, o que nós falamos, a terceira puxada são 3 coisas. Certo? São 3 coisas. Mensagens, almas que estão em prisão agora, o profeta diz que a terceira puxada é a pregação aos perdidos. Mensagem de almas, né, almas que estão em prisão agora. Mensagem dos ungidos dos últimos dias. A terceira puxada ela é a abertura da palavra. E em terceiro, na mensagem de suas infalíveis palavras de promessa, o profeta diz que a terceira puxada é a palavra falada, certo? Então nós partimos daí. 3 coisas que a terceira puxada que aconteceu com Jesus. E que aconteceu nesse ministério agora também do irmão Brana. 3 puxadas. E Jesus diz aqui em João capítulo 16, verso 12, que ele tinha ainda muitas coisas para falar, mas ele não podia.
Ele não podia falar porque eles não suportariam. Mas quando viesse o Espírito de verdade, esse Espírito de verdade os guiaria a toda a verdade. Mas então espera aí. Então quer dizer que essa verdade ia cair do alto? Não. Essa verdade ela já está na terra. O irmão Branham ele veio e não tem mais nada para ele revelar. Na mensagem de hoje tem se cumprido essa escritura, o profeta diz: todas as visões tiveram o seu cumprimento. Tudo aquilo que era para o irmão Branham cumprir, ele cumpriu. Né? Mas vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Ele diz assim: o Espírito de verdade os guiaria a toda a verdade. Jesus Cristo morreu, os discípulos ainda estavam confusos, mas eles foram para todos no mesmo lugar. 50 dias após a crucificação de Jesus, acontece o Pentecostes. E ali é quando o Espírito de verdade começou a vir sobre os discípulos e estavam os guiando à verdade. Depois que Jesus Cristo partiu, nós tivemos a partida do irmão Branham, e agora o Espírito de verdade tem que vir. E eu vou mostrar isso, que o profeta havia dito isso, pouco antes da sua morte, ele deixou explícito isso nas mensagens, que não iria precisar mais dele, mas que o Espírito da verdade viria para guiar o povo à verdade. Essa é a terceira puxada. A terceira puxada é esse grande mistério, é esse grande dom. Vamos ler aqui, né? O profeta dizendo isso. Na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, no parágrafo 138. No parágrafo 138, né? Deixa eu só colocar aqui. Isso ele pregou em 1964. Ele diz assim: agora aquele grande dom, está falando da terceira puxada, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isso não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga essa perseguição. Será quando isso acontecerá. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparado, e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda até que onde eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei, diz o nosso profeta, o irmão Branham, certo? Então aí nós temos uma coisa, né? Nós temos que entender o que o profeta estava tentando dizer, né? O que o profeta estava dizendo. Ele diz assim: aí esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, certo? O profeta, nós temos que entender o contexto que o profeta estava tentando dizer na escritura, né? E nós não podemos pegar um parágrafo isolado e fazer nossa doutrina naquilo ali. Isso aqui quer dizer que o irmão Branham ele vai retornar, que vai ter um retorno do profeta aqui na terra durante a terceira puxada? Se nós olharmos na luz da Bíblia, nós não vamos encontrar essas coisas, né? Não vamos encontrar isso. O que nós vamos encontrar são o Espírito de verdade vindo após o mensageiro. Por exemplo, vamos olhar para Moisés. Primeiro Êxodo. Tudo que é já foi, o que há de ser também já foi. Aí o profeta ele diz assim também: eu cavalgarei essa trilha mais uma vez. Será que ele estava falando? Porque muitas coisas quando o profeta falava não era ele. O irmão Branham diz: era uma inteligência sobrenatural que falava através dos meus lábios, certo? Então às vezes ele falava eu, mas nós temos que olhar na luz da Bíblia, porque a mensagem e a Bíblia elas têm que estar conectadas para nós entendermos. Tem coisas que o profeta diz que se você não olhar na Bíblia, você não vai entender nada. Por exemplo, quando ele prega a mensagem a festa das trombetas, ele começa a falar sobre as festas, e começa a falar sobre os ais. Se você não entender o que eram as festas lá na Bíblia, você não vai entender o que o profeta estava dizendo nas festas das trombetas.
certo? Então você tem que entender a Bíblia e as mensagens, as duas coisas têm que estar conectadas, são duas asas. Para você voar tem que ter essas duas asas, mensagens e a Bíblia, certo? Então vamos lá, Moisés, ele veio trazer a sua mensagem, trouxe a sua mensagem, e foi uma mensagem tremenda, maravilhosa a sua mensagem. Mas qual era a ordenança para Moisés? Leve o meu povo para a terra prometida. Tire o meu povo e leve eles para a terra prometida. Moisés veio e tirou o povo do Egito, mas não colocou eles na terra prometida. Mas a promessa para os filhos de Israel era que eles entrariam na terra prometida. E Moisés partiu. Mas o Espírito de Deus que havia prometido que eles entrariam na terra prometida, esse Espírito deveria cavalgar mais uma vez, não através só de Moisés, mas poderia usar um outro homem para seguir aquela mensagem, a continuação das Escrituras. E Moisés se foi. E Deus chamou Josué e falou assim: levanta, Josué, Moisés está morto. Você agora tem que dar continuidade. Josué foi a segunda cavalgada do ministério de Jesus Cristo, de Deus, para aquele tempo. Vejamos Elias, por exemplo. Elias, a promessa que foi dada para ele, a ordenança era para ele ungir Jeú, era para ele ungir Azael, e era para ele ungir o rei da Síria. Era para ungir Jeú, Azael e Eliseu, né? Me desculpe. Azael era o rei da Síria. Elias foi ungiu Eliseu e foi embora. E Azael e Jeú? Quem continuou o ministério, a segunda cavalgada do ministério de Elias, estava sobre Eliseu. Eliseu ia continuar o ministério que foi colocado sobre Elias. Escrituras, irmãos, nós estamos citando as Escrituras aqui. Vejamos Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que não podia falar aquelas coisas, mas o Espírito de verdade viria. Ele se foi, Jesus Cristo partiu, mas quem trouxe a verdade? O profeta que foi até o terceiro céu. A segunda cavalgada estava sobre os apóstolos. Ele seguiu aquela mensagem, a segunda cavalgada estava sobre os apóstolos. É só olhar a Bíblia. Nós vemos a segunda cavalgada em homens. Homens que seguiam esse Espírito Santo, que segue a mensagem. Pode ser que Deus promete para um homem seguir e ele morre. Mas quem vai seguir aquilo não é o homem. O homem não tem. O homem, como diz as Escrituras, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é o homem específico que vai seguir aquela mensagem, é quem Deus escolhe. E se o homem partir, Deus escolhe um outro homem para seguir aquela mensagem para aquela hora. Então o profeta, ele disse, esse dom não vai ser operado agora, espere o conselho de igreja. Mas ele parte. E muitas pessoas colocam como se o irmão Brana tem que voltar ainda e nós temos que esperar a volta do irmão Brana para isso. Nós não temos que esperar a volta do irmão Brana. O que nós temos que olhar agora é o Espírito de verdade que nos guiaria até a verdade. E não o homem William Branham. Nós agradecemos por Deus ter usado o irmão Branham para nos trazer até aqui. Mas quem nos levará até o fim do caminho agora é Josué. Moisés nos tirou da terra do Egito, o irmão Branham nos tirou desses sepulcros caiados da denominação. Mas quem nos levará até a verdade, até o final do caminho, até o arrebatamento, é o Espírito Santo, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade. A irmã Brana diz na mensagem: como fui com Moisés, eu serei contigo. E o profeta traça sobre Josué. Se os irmãos quiserem depois ler essa mensagem. E quando o profeta fala sobre Josué, ele aponta Josué para o quíntuplo de Efésios. O Espírito de verdade sobre homens que estão debaixo do Espírito Santo. Vamos ler aqui uma escritura aqui. Vamos ler aqui. Gostaria de pedir para algum irmão, se estiver me ouvindo,
Irmão Mateus, se puder pegar o livro das eras na minha mochila ali, se for possível. Mas de qualquer forma nós vamos lendo aqui. Muito obrigado, irmão Mateus, Deus abençoe. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos sobre essa questão de homens, né, que falam a verdade. O Espírito de verdade nos guiando em toda a verdade, né? Vamos aqui na página 132, na era de Esmirna, né? O profeta diz assim: as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios, para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve: isso diz aquele, etc. e etc. Quem tem ouvidos, ouça, no singular, o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. O profeta diz: note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirigiu-se somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Nessa era, o irmão Brana, essa foi a única pessoa. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era, e esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja, o William Branham. Nós estamos falando da era de Laodiceia, então, né? Apontando para a era de Laodiceia. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. Aí olha o que o profeta diz aqui, ó. A mensagem, portanto, transmitida a todos, portanto, transmitida a todos. Mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo, qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo, recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. O que nós seguimos aqui, o que o Espírito Santo nos guiará até toda a verdade, é aquilo que já foi dito pelo mensageiro. Mas talvez ele disse: eu não posso falar isso aqui. O irmão Brana foi até o túmulo guardando aquela verdade que estava no seu coração. Mas ele falou assim: mas isso virá. Aí o profeta chega a dizer numa mensagem, eu não separei aqui, mas os irmãos podem procurar porque está na mensagem. O que eu estou citando aqui é a mensagem. O profeta diz assim, quando ele está falando sobre a terceira puxada, e ele fala da primeira, mostrando ali, né, aquela pesca. Os irmãos conhecem aquela visão, aquela questão da pesca. E ele fala assim que a primeira puxada era para vir mais devagar e atrair os peixes pequenos. A segunda, quando ele deixa a segunda puxada na vara, ia atrair uns peixes talvez um pouquinho maior, mas era peixe pequeno ainda. E ele diz que na terceira puxada, que era mais forte, isso ia apanhar os peixes maiores. Ele diz assim: a terceira puxada os apanhará. Então é uma coisa que é o seguinte: a terceira puxada, ela já está na terra, já está aqui na terra, mas não é para quem corre, não é para quem busca. A terceira puxada nos apanhará. Ela virá e nos buscará os eleitos. Não é para quem quer uma revelação individual que está recebendo isso, mas ele recebeu a mensagem do mensageiro, guardou no seu coração, então a terceira puxada nos apanhará. Agora olha só, na página 133, olha o que o profeta diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas a cada era. Em cada era foi o mesmo clamor: ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando, isto é, a palavra dessa era. Cada mensageiro para cada era pregará essa palavra.
Cada avivamento novo, verdadeiro, será por causa de homens que voltaram a palavra, para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês deixaram a palavra. Arrependam-se, voltem à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro, há um só motivo para desagrado de Deus: deixar a palavra. E há um só remédio para reconquistar o seu favor: voltar à palavra. Quem que vai nos levar à palavra, à verdade? O Espírito Santo. Certo? Então o profeta está dizendo aqui na mensagem suas infalíveis palavras de promessa. E é aí que eu volto para o meio de vocês. Ali era o Espírito Santo falando através do seu mensageiro. É aí que eu volto para o meio de vocês. O Espírito Santo. Aí eu vou me basear mais aqui, irmãos. Irmãos, aguardem aí que tem muita coisa ainda boa aqui para nós falarmos. Na mensagem Senhores, este o tempo, eu só quero aqui colocar como base da terceira puxada, né, algumas coisas que o profeta viu. Só para os irmãos entenderem. Senhores, este o tempo, parágrafo 401. Agora a primeira puxada foram avezinhas, aqueles voos, eles prosseguiram para ganhar tempo, encontrar a vinda do Senhor, a primeira mensagem. Na segunda vez, foram os segredos do coração, ao tomar a mão de uma pessoa, simplesmente de pé ali, e dizer o que tinha. Na próxima vez, aquilo revelou seus pecados e lhe disse o que fazer, como fazer. Isso está correto? Agora lá no parágrafo 406. Notem, o primeiro pequeno voo à mão, o segundo foi maior, mais brando, pombas. O Espírito Santo revelando o segredo dos corações. O terceiro voo, então ele está falando assim, que isso representa as três puxadas. O terceiro voo foram anjos, não aves, anjos. E esse é o tempo do fim, isso é tudo. Será essa a hora, irmão? Esta é a hora? Anjos. Nós sabemos que anjos que trouxeram a mensagem do sétimo selo, abrindo a palavra. A terceira puxada é a abertura da palavra. Anjos vieram do céu, entregaram a mensagem. Representa a terceira puxada também. Então, o que eu estou falando aqui? O irmão Brana, na mensagem, o sétimo selo, ele diz: eu não posso falar sobre isso. E ele diz que a terceira puxada é o sétimo selo. A visão da tenda é a terceira puxada, e a terceira puxada é o sétimo selo. E ele diz assim: eu não posso explicar isso agora. Eu não posso falar isso agora. Porque vocês são bebês. O Espírito Santo diz para mim não falar. E Jesus estava falando: tem coisas que eu queria dizer para vocês, mas eu não posso falar porque vocês não podem suportar. Mas viria o Espírito de verdade, certo? A irmã Brana, em 28 de novembro de 1965, ele prega uma mensagem chamada Nas Asas de uma Pomba Branca, certo? E ele conta sobre a experiência que de 7 em 7 anos atacava o seu fígado por causa de um problema nervoso que ele tinha. Mas aí o irmão Brana diz que a sua mãe teve um sonho com 6 pombas que o carregavam, né? O carregavam. Mas ainda assim, aquelas 6 pombas ainda faltava alguma coisa para vencer, porque ele via na sua visão como um esquilo terrível, como ele nunca tinha visto, um animal terrível, um inimigo dele, que vinha e saía da árvore e entrava dentro da sua boca e corroía tudo por dentro dele. Era o inimigo que ele tinha que vencer. Mas ele diz que um dia ele subiu na colina, que o anjo estava falando: suba. O irmão Brana diz que ele viu aquela última pomba. Ele viu aquela última pomba que faltava para ele vencer o seu último inimigo. E essa pomba branca, é o Espírito Santo. Que é o que nós estamos falando aqui. Que nos guiaria a toda a verdade. E o irmão Brana batalhou anos com aquele inimigo, aquele nervosismo que atacava ele e atacava o seu estômago. Mas ele, no final da sua jornada, no último mês da sua vida, ele prega e diz: eu venci o meu último inimigo. Era tudo que faltava para o irmão Brana. Tudo que faltava para ele, para concluir a sua jornada aqui, era vencer aquele último inimigo que o atormentava de 7 em 7 anos. E quando ele viu aquela 7ª pomba, ele voltou para casa. No outro dia ele subiu de novo. E ele viu que
aquele esquilo que ele via na visão dele estava morto e dilacerado. E um detalhe, aonde ele viu aquela última pombinha, era um lugar cheio de cobra, cheio de gavião, onde aquela pombinha podia morrer. E ele passou perto e aquela pomba não voou. Aquela pomba ficou olhando para ele. Não era uma pomba normal, era uma pomba sobrenatural. O Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo aqui, irmãos. O irmão Branham ali estava mostrando o selamento do seu ministério. O Espírito Santo selou o seu ministério. Porque um mês depois ele partiu. E sabe o que o profeta diz na mensagem, as asas da sétima pomba? Ele diz assim: quando eu vi essa sétima pomba, eu sei que há uma grande mensagem que eu tenho que trazer ainda, mas eu não sei qual é. Mas passou um mês e ele morreu. Passou um mês e o irmão Branham partiu. Será que o irmão Branham estava errando? Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que ele continua. Porque as escrituras, ela é para querubim. Depois que o irmão Branham viu a sétima pomba, quando ele viu aquela pombinha branca, que ali estava mostrando o selamento do seu ministério, depois de um mês, ele falando que aquilo poderia ser uma mensagem que ele tinha que trazer, mas veja aqui, depois que ele viu a sétima pomba, ele diz assim: no terceiro dia, quando eu voltei, na mensagem nas asas da sétima pomba, parágrafo 210, ele diz assim: no terceiro dia, quando eu voltei, eu estava subindo alto, e muitos de vocês conhecem a visão acerca do chefe índio cavalgando aquela muralha para o oeste. Algo chamou minha atenção para uma grande rocha por volta do meio-dia. Disse: põe suas mãos naquilo e ore. E o Deus do céu sabe que é verdade. Pus minhas mãos sobre a rocha e levantei os meus olhos ao céu e comecei a orar. E ouvi uma voz que descia do pico das rochas ali, dizendo: contra o que você está recostado o seu coração? Me afastei assim, meus ombros nus, estava de despido da cintura para cima, acalorado. Olhei para trás e ali estava escrito no quartzo da pedra: águia branca. Preste atenção nisso, irmão. Depois que o profeta vê aquela pomba branca, ele sobe no terceiro dia naquela montanha de novo, e ele vê que na pedra, numa pedra branca, estava escrito águia branca. Preste atenção nisso. O irmão Branham diz exatamente do modo que a visão havia dito que a próxima mensagem viria. Então, peraí. O irmão Branham diz que depois que ele visse aquela pedra branca, viria uma mensagem após ele. Após ele ver aquilo, viria uma mensagem. Mas ele parte no ano seguinte, irmão. Grave isso que eu estou falando para vocês, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Lembra que eu estou falando da continuação das Escrituras? Jesus Cristo partiu, mas teve alguém que deu continuidade. Elias partiu, mas teve o Eliseu para dar continuidade. Teve uma segunda cavalgada no ministério de Moisés, que foi Josué. Aí o irmão Branham diz assim: eu estava tão agitado, eu corri para minha casa, apanhei uma máquina fotográfica e voltei no dia seguinte e tirei uma foto daquilo. Ainda permanecia ali escrito na rocha águia branca. Aí o profeta, aí aqui na mensagem está entre parênteses, águia guiada pela pomba. Aí está, irmão. Aí que é o que eu queria mostrar para os irmãos. Águia branca é a águia guiada pela pomba. Quais são as águias que estão sendo guiadas pela pomba hoje? É a noiva de Jesus, as águias do Senhor. Agora é a pomba guiando as águias para o lar. É isso que Jesus Cristo estava falando. Mas quando vier o Espírito da verdade, ou seja, quando vier aquela pomba branca, ele vos guiará em toda a verdade. A pomba guiando as águias. Aí o profeta vai lá no parágrafo 216. Olha o que o profeta vai dizer. Ele diz assim: querido Deus, te agradeço por essas coisas, Pai. Tu deste o sinal a Noé,
tu deste ao mundo o sinal. O sinal que foi dado a Noé foi uma pomba branca também, o Espírito Santo, trazendo uma oliveira. Oliveira é o que faz o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo. Tudo ali era o Espírito Santo mostrando. E no dia seguinte, vendo aquela águia voando, ó Deus, há uma mensagem surgindo agora, antes dele morrer ele falando isso. E eu oro, Deus, que tu permitas a direção da pomba. Conceda isso, Senhor. Me guiou a uma fé que nunca antes havia tido. Eu sei, Deus, eu sei que tu se acertará. Assim te dou graças, Deus. E nessa noite, envia de novo sua mensagem, Senhor. Olha aqui que ele está falando. Envia de novo a sua mensagem. O irmão Branham já havia pregado a mensagem, e ele está falando para enviar de novo a mensagem. Ou seja, uma segunda cavalgada, a pomba guiando as águias. A segunda cavalgada são anjos em revoada, a segunda cavalgada é a pomba guiando as águias. Ele diz, envia de novo sua mensagem, Senhor, sobre as asas da pomba da palavra. Conceda isso, querido Pai Celestial, e que cada um passe pela plataforma nessa noite, e nas outras reuniões através do país, que tua grande pomba de fé caia dentro dos seus corações e lhes dê fé, Senhor, para a sua cura. Agora vamos aqui, ó. Lá no parágrafo 236, o profeta diz assim, na mesma mensagem, o profeta diz assim, cristãos, eu quero que vocês ouçam. Se eu parasse aqui e tratasse de citar as coisas sobrenaturais que eu tenho visto acontecer, mesmo nesses 3 anos passados, eu permaneceria aqui até sábado à noite lhes contando. Eu não falo muito sobre essas coisas, porque parece quase impossível, porém digo a verdade. Isso é exatamente a verdade. Estamos vivendo sob a liderança do Todo-Poderoso Jeová. O mesmo que esteve com o profeta do Antigo Testamento, com a igreja do Novo Testamento, ele está aqui hoje tirando uma noiva dos gentios por amor do seu nome. Creia nisto. Não crê você, gente? Se alguma vez você creu nisso, creia nisso agora mesmo. Este é aquele, eu quero que você o faça. Nós sabemos o que está por acontecer ainda nesta noite. Não sabemos o que haverá de suceder. Esteja simplesmente esperando sob expectativa. O profeta deixa isso e ele encerra a mensagem, falando para o povo ficar em expectativa, que havia uma mensagem que iria vir. Ele estava falando, faça com que essa pomba traga de novo essa mensagem, e 1 mês depois ele morre. Menos de 1 mês depois ele parte no acidente. O profeta falhou? Deus falhou? O nosso Deus não falha. O nosso Deus nunca falhou. O que estava se cumprindo é o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. O que estava acontecendo ali era bíblico. Deus retirando o seu homem da terra. E agora a pomba iria guiar as águias ao lar. Nós estamos falando sobre a terceira puxada, mostrando para os irmãos que o que nos levaria até a terceira puxada, o que nos levaria até a verdade, não é o homem William Branham, que nós temos que aguardar a volta do irmão Branham. Imagina, irmãos, porque eles não encontraram o corpo de Moisés naquele tempo. Imagine você, eles não encontraram. E eles olhassem para as promessas, vamos supor que nós estamos lá no tempo de Moisés. Eles não encontram o corpo de Moisés. E eles olham para as escrituras e dizem assim, não, a escritura diz aqui que Moisés nos levaria à terra prometida. E eles ficassem no deserto até hoje, esperando a ressurreição de Moisés para os levar à terra prometida. O que os levou foi o Espírito Santo, porque o irmão Branham aponta Josué como o quinto de Efésios, mas aponta também como o Espírito Santo. O confronto entre Efésios e Josué na mensagem de adoção. O Espírito Santo levando o povo à adoção. O tutor, o Espírito Santo, ele nos tutelaria, nos ensinaria a verdade. Aquele consolador, o Espírito Santo, nos faria lembrar das coisas, das verdades. Então, o que nós almejamos aqui nessa noite
não é a volta do irmão Branham, embora ele voltará na ressurreição como todos os santos, mas não para concluir uma obra. Quem nos levará à terceira puxada, quem nos levará até a verdade é o Espírito Santo, a pomba guiando as águias. E eu deixo como sugestão para os irmãos ouvirem uma pregação em forma de hino, uma pregação em forma de hino. O nome do hino se chama A Segunda Cavalgada. Esse hino é uma pregação. Eu creio que a noiva de Jesus deveria ouvir esse hino e reouvir. Ali ensina tudo. A segunda cavalgada. A segunda cavalgada do ministério do irmão Branham não é o homem William Branham voltando, mas é o Espírito que estava sobre William Branham. O Espírito que estava sobre Moisés saiu do homem Moisés e repousou em Josué. O Espírito que estava sobre Elias saiu de Elias e veio em porção dobrada sobre Eliseu. O Espírito que estava com Jesus, que aliás era Jesus, o Espírito Santo, saiu de Jesus e ficou com os 12 apóstolos. O Espírito que estava sobre William Branham agora sai do William Branham e está guiando as pombas para o lar, as águias, a pomba guiando as águias. Então eu creio que era isso que nós queríamos mostrar aqui, mas apenas aqui para nós concluirmos. Apenas aqui para nós concluirmos, né? Deixa eu só achar aqui um parágrafo que eu separei. Ler aqui para os irmãos. Veja aqui, ó. Isso aqui é importante demais, irmãos. 133 do livro das eras. O profeta vai dizer assim: em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Quíntuplo de Efésios. Nós não podemos excluir o quíntuplo de Efésios da Bíblia. Nós vemos pessoas que só querem ouvir a voz do irmão Branham, embora isso é muito bom. Mas o profeta, ele liberta. Ele faz o seu papel como profeta. Mas existem os pastores. Uma igreja sem pastor é uma igreja sem um cabeça, que aí vai seguir qualquer tipo de doutrina. É como uma esposa sem o seu cabeça, né? Aí o profeta diz assim: mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas dizerem somente o que ele disse. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente por vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu até que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que foi dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros, então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. A pomba, o Espírito Santo, através dos Josuéses do tempo do fim, através dos ministros, eles estão guiando a igreja até a verdade. Assim como também existem as pombas negras, que estão levando as pessoas e, como diz, ficam na porta do céu, não entram no céu, mas impedem com que pessoas entrem no céu. Mas existe o Espírito verdadeiro, que guia as pessoas, para o lar. O Espírito de verdade, a pomba guiando as águias. Bem,
Então, nos próximos programas nós vamos falar mais um pouco sobre a terceira puxada. Que Jesus Cristo te abençoe e que essa pomba possa te guiar até o lar. Deus abençoe. Shalom.